Oi pessoal, aqui vai para vocês o vídeo das atividades sobre a lei de Coulomb e processo de eletrização, que eu prometi para vocês, as atividades que ficaram da aula passada, que é a partir da 07.14, tá? É da física C, então, da apostila 4, 5, da última apostila. Começando na 07.14, tá ok? Então, vamos começar lá. Eu achei elas na internet e fui trazendo pra gente, então se ela aparecer uma numeraçãozinha aqui do lado, que não é a mesma da apostila, eu coloquei aqui a numeração da apostila, tá? Então essa aqui é a 7.14, diz o seguinte: três esferas metálicas M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Aí aqui nós temos o desenho das três esferas. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais com valor Q, assim como está na figura. Ó. M1, M3 com carga Q. E M2 está descarregada. Então, M2 tem carga zero. São realizadas duas operações na sequência indicada. Então, a primeira operação, operação 1. O que é feito? A esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, M1 encosta, né, contato em M2. O contato, pessoal, é bem simples. A gente tem que somar as duas cargas e dividir por 2. Então, a carga de M1 é Q, a carga de M2 é zero, então a gente tem que fazer essa soma e no final nós vamos dividir por 2. Então, Q mais zero é Q. E vamos dividir por 2. Ou seja, quando nós afastarmos M1 e M2, cada uma delas ficou com carga Q sobre 2. Então, M1 ficou com carga Q sobre 2 e M2 também ficou com carga Q sobre 2. Então, ao final do procedimento 1, o que nós temos? Nós temos, então, M1 com carga Q sobre 2, M2 com carga Q sobre 2 e M3, que não fez nada nesse primeiro procedimento, continuou com carga Q. Foi feito agora, então, um segundo procedimento, que é o procedimento 2. O que aconteceu no segundo procedimento? A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, agora, o contato é feito entre M2 e M3. O esquema é o mesmo. A gente vai somar as cargas de das duas, né, de M2 e M3, e no final vai dividir por 2. Qual a carga que M2 tem no momento? Ah, agora M2 não tem mais zero. M2 tem Q sobre 2. Então, vamos lá. Q sobre 2 e M3 ainda tem a mesma carga lá do começo. Bom, pessoal, é uma continha de fração. A gente tira o mínimo de 2 e 1. Mínimo de 2 e 1, nós sabemos que é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. Aqui vai continuar sendo Q. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2Q.
Q mais 2Q dá 3Q sobre 2. E isso aqui tem que ser dividido por 2. Então, nós temos 3Q sobre 2 dividido por 2. É uma divisão de frações. Então, 3Q sobre 2, a gente conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, nós vamos ter 3Q sobre 4. Ou seja, no final de todos os procedimentos, a carga de M1 continuou Q sobre 2, porque nós não mexemos com ela nesse segundo e último procedimento. A carga de M2 ficou 3Q sobre 4. E a carga de M3 também ficou 3Q sobre 4. Isso dá como correta a nossa alternativa letra B. B de bola. Ok? Então, tentem fazer, pausem o vídeo, tentem fazer. Se tiverem alguma dúvida, me chame. Continuando, então, com as nossas atividades, vamos ver a 7.15. 3 esferas metálicas iguais, a esfera A, B e C, estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Então, a A é negativa, ela tem excesso de elétrons. Próximas a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à Terra por um fio condutor, como na figura. A partir dessa configuração, o fio é retirado e, em seguida, a esfera A é levada para muito longe. Pessoal, uma atenção muito grande aqui, porque essa sequência aqui que eu estou tentando sublinhar para vocês, que está difícil manter uma linha reta. Deixa eu fazer uma linha reta aqui de sublinhar. Essa frase aqui, que eu estou tentando sublinhar, que agora eu vou conseguir, essa frase aqui, ó, ela é muito importante, tá? Porque essa sequência de primeiro afastar a esfera, primeiro cortar o fio e depois afastar a esfera para muito longe, é a sequência correta para que as esferas aqui continuem eletrizadas. Se não for nessa sequência aqui, o que vai acontecer? Se a gente tirar a esfera e depois cortar o fio, essas duas esferas aqui não ficarão eletrizadas, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A esfera B vai ficar com excesso de cargas positivas, certo? As cargas negativas vão vir aqui, ó. Não quer dizer que a C não tenha cargas positivas. A C tem cargas positivas. Essas cargas negativas que estão em excesso, elas vão ser retiradas pelo fio terra. Então, elas vão deixar de estar aqui nesse canto. Quando o fio terra vai ser cortado, o que nós vamos ter aqui de configuração quando o fio terra vai ser cortado? Vamos ver então. Então, o fio terra sendo cortado, o que nós vamos ter? Com certeza, a esfera A negativa. Então, pessoal, onde diz que a esfera A é positiva, vocês já eliminem, né? E onde diz que ela é nula, também elimine. O que sobrou para a gente? Q e B nulo? Não, B e C nulo? Não, gente. B e C são positivos. Então, é a letra A. Ok? Então, pensem na questão, se entendam a resposta dela e qualquer coisa, me chamem, tá? Bom, continuando então, aqui está a 7.16.
A figura não está bem igual nem as alternativas, tá? Mas eu vou relacionar com a apostila de vocês. A figura abaixo representa uma sequência de operações executadas da esquerda para a direita usando um bastão isolante carregado positivamente. Então, nós temos aqui um bastão que é carregado positivamente e uma esfera condutora C. Inicialmente, ela está descarregada, que pode ser ligada à Terra através dessa chave C. Então, em o bastão é aproximado da esfera condutora enquanto a chave C permanece aberta. O que vai acontecer quando esse bastão for aproximado? Vai criar cargas negativas aqui e cargas positivas aqui. Desculpa. Em 2, a chave C é fechada enquanto o bastão permanece na sua posição. Quando fechada a chave aqui, é menuzinho. Quando fechada a chave aqui, a Terra sente o seguinte: olha, essa esfera ela está com excesso de carga positiva, então vamos mandar elétrons lá para aquela esfera. Então a Terra vai mandar elétrons aqui para essa esfera. O que aconteceu em 3? A chave C é aberta, enquanto o bastão ainda permanece na sua posição. Então, aqui nós temos isso aqui. E em 4, o bastão é afastado, enquanto a chave C permanece aberta. O que nós ficamos aqui? Ó? Nós ficamos com 6 negativos no meu desenhinho, né? E 3 positivos. Ou seja, a nossa esfera aqui, ela está negativa, tem excesso de negativos. Então, vamos ver. Ó. Em 2, 3 e 4, a esfera está carregada positivamente. Ó. 2, 3 e 4, ela tem mais negativo do que positivo, então não é positivamente. Em 2, 3 e 4, a esfera está descarregada. É justamente em 2 que ela adquiriu essa carga, que a Terra olhou para ela e pensou, meu, tadinha, está com excesso de positivo, vou mandar os negativos para ela se equilibrar. Né? E foi aí que ela se carregou. Então, está errada. Em 2, a esfera está descarregada. E em 3 e 4, a esfera está carregada positivamente. Não, ela está com excesso de elétrons. Tá? Em 2, 3 e 4, a esfera está carregada negativamente. Ok, essa é a alternativa correta. Na apostila de vocês, essa aqui é a alternativa A. Ok? Confiram lá, eu só achei essa aqui na internet para poder trazer ela bonitinha para vocês, tá bom? Vamos adiante então. Vamos adiante. Essa questão é uma questão muito importante, tá? Muito importante, é uma questão muito comum de se cair em prova, em vestibular e tudo. Eu já coloquei ela aqui como resposta, vocês têm alternativas, eu acho que é 1, 2, 3, 4 e 5 centímetros, se não me engano. Eu já trouxe ela aqui com a resposta pronta. Importante é vocês entenderem como nós vamos desenvolver essa conta. Bom, primeiramente, a carga que nós estamos analisando é essa aqui, ó, é a Q2, é essa carga aqui. Temos que lembrar que força é um vetor. Força elétrica também é um vetor, tá? As cargas aqui, as cargas Q1 é 9 e Q3 é 25 e Q2 é 2, tudo microcoulomb. Todas as cargas são positivas. Então, as forças entre elas são de repulsão. Cargas do mesmo sinal se repelem. Então, em Q2, se a gente for analisar só a nossa carga 2, né? Só a nossa carguinha 2, vamos analisar só o Q2. Então, aqui, ó, só a nossa Q2, só Q2. Nós vamos, então,
fazer os vetores de Q2. A força que Q1 faz em Q2 é de repulsão. Então, é uma força de repulsão que vai ser para cá. Essa aqui é a força elétrica, né, que 1 exerce em 2. Mas em Q2 também tem outra força de repulsão que o 3 exerce. Espera aí que acabou minha lousa, acabou minha máquina digital. É a força que 3 exerce em 2, que também é uma força de repulsão para cá, tá? Então, essa é a força que 3 exerce em 2. Bom, para fazer a força resultante, quando nós temos forças para a mesma direção, mas sentidos contrários, a gente vai diminuir a maior da menor. Tá? Então, primeiro, nós temos que encontrar cada uma dessas forças elétricas aqui. Tá? Então, vamos achar primeiro a força de 1 em 2. A força de 1 em 2 vai ficar sendo da seguinte forma. K, eu não vou substituir nada ainda, tá? Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a formulazinha da força de 1 em 2. A força de 3 em 2 vai ficar assim, ó. K, Q2, Q3, dividido. Como fica, pessoal, essa distância aqui, ó, que é muito importante. Essa distância aqui, ó, que é a distância de 2 até 3. Como fica essa distância aqui? Se da carga 1 até a carga 2 é x e toda essa medida é 8, esse pedacinho aqui vai ter que ser o total menos aquele x. Então, a distância aqui embaixo, entre a carga 2 e a carga 3, a distância é 8 menos x e elevar ao quadrado. Bom, um detalhe importante dessa questão é isso que está escrito aqui, ó. Isso aqui, ó. Sabe-se que a carga 2 está em equilíbrio. Essa carga está em equilíbrio. Princípio, pessoal, para uma carga estar em equilíbrio, o que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro lado, certo? Então, se o que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro lado, nós temos o quê? Nós temos que a força resultante vai ser nula. Então, se a força resultante é nula, a força de 1 em 2 é igual à força de 3 em 2. Elas têm o mesmo valor. Eu vou colocar aqui as formulazinhas de cada uma. Fórmula da força 1 em 2. K, Q1, Q2, dividido pela distância que fica d ao quadrado. A força de 3 em 2. K, Q2, Q3, dividido por 8 menos x ao quadrado. Essa distância aqui, pessoal, é x, tá? Essa distância aqui é x, desculpa. Vamos botar x, porque a distância é entre 1 e 2, tá? É x ao quadrado. Ok. Agora, vamos para partes matemáticas, algébricas disso aqui. Ó, cada um lado, cada outro lado. Corta isso que vai ser bem melhor para nós. Q2 de um lado,
Q2 do outro lado, corta o Q2. Sobrou o que pra gente? Já está sobrando menos coisa. Vamos ver o que sobrou. Aqui sobrou Q1 sobre x ao quadrado. Aqui sobrou Q3 sobre 8 menos x elevado ao quadrado. Bom, agora acredito que está na hora da gente substituir os valores aqui, para poder fazer a conta, ao menos com Q1, Q2, para ver o que a gente pode fazer. Então, Q1 é 9 vezes 10 na menos 6 coulomb, que micro é 10 na menos 6. O x aqui não tem o que fazer, fica x ao quadrado. Q3 é 25 vezes 10 na menos 6. E aqui também não tem o que fazer, fica 8 menos x ao quadrado. Bom, eu vou multiplicar cruzado. Ah, não, ó, 10 na menos 6 e 10 na menos 6 dá para cortar. Então, nós ficamos com isso aqui, ó. Vamos lá. 9 sobre x ao quadrado igual a 25 sobre 8 menos x ao quadrado. Multiplica em cruz. 9, 8 menos x elevado ao quadrado igual a 25x ao quadrado. Meu, eu botei um 8. Bom, deixa eu apagar esse 8 aqui. Ao quadrado. Esse 9 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica assim, 8 menos x elevado ao quadrado igual a 25x ao quadrado sobre 9. Se de um lado está ao quadrado e eu quero tirar esse quadrado, o que eu faço? Eu posso colocar uma raiz aqui, né? Eu coloco uma raiz de um lado e, como eu fiz de um lado, eu preciso fazer do outro lado. Com isso, eu vou cortar esse quadrado aqui. Boa ideia, né? Vai ficar 8 menos x. E aqui vai ficar 5x sobre 9. Melhorando as caras já. Vamos ver aqui. Agora, eu vou multiplicar cruzado, passar esse 9 para lá, vou deixar aqui embaixo 1. Multiplicar cruzado, vai ficar. Vamos botar aqui. Vai ficar. Estou quase no fim. 9 vezes 8, 72, né? 72 menos 9x igual a 5x. Impressão que eu fiz uma coisa errada. Ah, eu sei. Ainda bem que eu corrigi logo. Peraí. Volta, porque eu tirei a raiz quadrada. E não é mais 9, é 3. Aqui é 3. Pronto, agora sim. Vai lá para 3, multiplica cruzadinho. Desculpa, gente. A cabeça começa a fritar. Vamos lá. Aqui. Vai ficar 24 menos 3x igual a 5x. O 3 está subtraindo, vai passar para lá somando, vai ficar 8x. O 8 vai passar dividindo. Não, passei 3, olha só. Que coisa. Aqui, o 8 passa dividindo. 24 dividido por 8, 3 centímetros. O que eu me enrolei nessa matemática básica aí, né? Que coisa séria. Tá aqui, 3 centímetros a distância. Então, pessoal,
Sugiro que vocês olhem aqui como eu resolvi a questão, tá? E que pausem o vídeo e tentem resolver ela sozinhos, tá? De repente olhando assim para a questão para ver se vocês entenderam como se faz ela, porque ela é muito importante essa questão, tá bom? Então vamos adiante. Vou só ajeitar a outra questão aqui e a gente dá sequência. Então, pessoal, vou dar sequência aqui agora para 07.18. Nosso vídeo já está ficando longo, né? Ok, essa aqui também é uma questão importante, tá? Vamos ver como a gente faz ela. Três objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. Então aqui tá, aqui é para ser 1 centímetro, se não dá para ver direito, é 1 centímetro. E aqui é 3 centímetros, se não está dando para ver direito. Diz o seguinte, o objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 na menos 6. Às vezes, pessoal, a gente vai digitar questões em algumas plataformas, alguns aplicativos, e a gente não consegue fazer o expoente, tá? Aí vai aparecer assim, ó, bem coladinho. Como vocês sabem que carga elétrica, força elétrica tem essas notações científicas, quando aparecer assim, ó, 10 menos 6, um número na frente, vezes 10 menos 6, vocês já se liguem para ver que isso aqui é uma notação científica, tá? Então, essa força aqui é 3 vezes 10 na menos 6, tá? A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B é quanto? Essa é um pouco diferente da anterior, né? Nós temos três objetos de cargas elétricas idênticas. Tá aqui a chave, ó. Tá aqui a chave do nosso problema. Cargas elétricas idênticas. Essa é a chave do problema. Por quê? Porque a carga... Opa! Deixa eu tirar o meu negocinho. Por que essa é a chave do problema, pessoal? Porque a carga de A é igual à carga de B, que consequentemente é igual à carga de C. E nós vamos chamar isso de Q, para não ficar escrevendo aquelas letrinhas pequenas. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar a esfera, né, a carguinha ali, B. A carguinha B é essa que nós vamos analisar. Só a B. A carguinha B tem duas forças atuando nela. Como as três forças são idênticas, as forças que atuam nela são de repulsão. Então, ela vai ter uma força daqui para cá e uma força daqui para cá, que não é o mesmo valor, pois as distâncias são diferentes e as cargas são iguais. Então, daqui, essa aqui é essa força que nós temos aqui, essa carga C faz na esferinha B, que é a força, então, de C em B. E essa outra aqui é a força que A faz em B, tá? Pessoal, se vocês não entenderam esse tipo de questão aqui, me mandem no WhatsApp, tá? Por favor, conversem comigo, eu explico para vocês, qualquer coisa a gente faz uma aula extra sobre isso aqui, tá? São questões muito importantes. Então, nós temos que calcular cada força dessas aqui. O problema já está nos dando a força de C em B. Por que será que ele está nos dando essa força? Pelo seguinte motivo. Com a força de C em B, ó, vou botar a formulazinha da força. É K, QB, QC, dividido por D ao quadrado. Eu vou substituir as coisinhas que eu tenho nessa forma.
Mudar de cor, vamos botar uma cor mais animada, vamos botar um azul, chega de preto. A força de C em B é 3 vezes 10 na menos 6. O K é 9 vezes 10 na 9, é a constante, né, eletrostática. Vezes, as duas cargas são idênticas, né? As duas cargas são idênticas. Só um pouquinho. Pronto, posso continuar. As duas cargas, então, elas são idênticas e a gente disse que vai chamar elas de Q. Então, vai ficar Q vezes Q. E a distância entre B e C, é 3 centímetros. Então, 3. Olha o alerta vermelho, centímetros não pode, tem que transformar em metros. Então, 3 vezes 10 na menos 2, tá? Centímetros tem que estar em metros. Tá bom, pessoal? Isso aqui ainda está ao quadrado. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. 3 vezes 10 na menos 6 igual 9 vezes 10 na 9, vezes Q é Q ao quadrado, e aqui embaixo vai ficar 9 vezes 10 na menos 4. 9 com 9 eu consigo cortar. 3 vezes 10 na menos 6 vai ser igual 9 vezes 10. O que vai acontecer aqui? Ó? 10 na 9 dividido por 10 na menos 4, eu faço com os expoentes, ó, aqui, eu vou fazer com os expoentes. Vamos lá, deixa eu baixar o tamanho da letra aqui, senão vai ficar muito grande. Eu vou fazer com os expoentes. Eu botei expoente com S, meu Deus do céu. Com os expoentes. O que eu vou fazer com os expoentes? Com os expoentes eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 9. Deixa eu fazer de outra cor. Com os expoentes aqui a conta vai ser assim, ó. 9 menos 4. Ou seja, vai ficar 9 mais 4. Por isso que o expoente aqui vai dar 13, tá? Então, o expoente aqui é 13. Então, continuando nossa continha ali, com o expoente 13 certinho. Não tem 9 aqui, que o 9 eu já cortei, né? Vamos ajeitar. Eu tenho aqui 10 elevado na 13 vezes Q2, Q ao quadrado. Então, vou ficar com 3 vezes 10 na menos 6 dividido por 10 na 13, que é Q ao quadrado. Ou seja, Q ao quadrado vai ficar 3 vezes menos 6 menos 13 dá menos 19 coulomb. E eu não vou tirar o quadrado, tá? Porque 3 não tem raiz exata, 19 também não dá para tirar, então deixa assim. Esse é o valor das duas cargas, tá? Não é o nosso resultado final. Bom, depois disso, nós vamos fazer, agora aqui, a gente vai fazer a força de A em B, tá? Agora aqui a gente faz a nossa força de A em B. Ficou meio tortinho, mas vai dar para fazer. Vamos lá, agora a gente então vai fazer a força de A em B. Vamos para lá. Força de A em B. Formulazinha. K, QA, vezes QB, dividido pela distância ao quadrado. Vamos resolver, então. Força de A em B é o que a gente precisa encontrar. Vai ser igual K
9 vezes 10 na 9. QA é Q, QB é Q. E aqui nós vamos ter a distância ao quadrado, que é 1 centímetro. Então, é 1 vezes 10 na menos 2. Muito cuidado, pessoal, porque a gente cai muito nessa do centímetro, tá? A gente cai muito, muito, muito mesmo. Força de A em B. Então, vamos fazer a continha. Força de A em B vai ficar 9 vezes 10 na 9, QA vezes QB, Q vezes Q, vai ficar Q ao quadrado. E Q ao quadrado nós temos o valor aqui, ó. Por isso que a gente tinha que calcular essa parte primeiro. Dividido, então, 1 ao quadrado é 1, e 10 na menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4, porque a gente sempre multiplica aqui quando está no parênteses. Bom, vamos no resto da manobra. Força de A em B, 9 vezes 10 na 9, vezes 3 vezes 10 na menos 19. Dividido por 1 vezes 10 na menos 4. A força de A em B, então, vai ficar 9 vezes 3, 27, vezes 9 mais 4. 9 mais 4 é 13, menos 19, 10 na menos 6 newtons. Então, está aqui achada a outra força, força de A em B. Agora, pessoal, nós vamos fazer a resposta final, que é achar a força resultante que atua em B. Força resultante, quando são duas forças que atuam em sentidos contrários, o que a gente faz? A gente faz a maior menos a menor. Qual é a maior? Ó, essa aqui vale 3 vezes 10 na menos 6 newtons. E essa aqui, 27 vezes 10 na menos 6 newtons. Quem é a maior? A maior é 27 vezes 10 na menos 6. E a menor, 3 vezes 10 na menos 6. Ou seja, a nossa força resultante, vou botar para cá, senão não aparece no vídeo, a nossa força resultante vai ficar 24 vezes 10 na menos 6. Newtons é a unidade de medida. Está aqui, então, a nossa força resultante. Isso dá a alternativa correta à letra D. Ok? Cansativa, comprida, com bastante conta com bastante notação científica, muita matemática básica, muito detalhezinho que vocês têm que cuidar, tá? Vamos para a próxima. A 6. Página 6, né? A 07.19. Três pequenas esferas metálicas idênticas, A, B e C, estão suspensas por fios isolantes a 3 suportes. Para testar se elas estão carregadas, realizam-se 3 experimentos durante os quais se verifica como elas interagem eletricamente, 2 a 2. O experimento 1. As esferas A e C, ao serem aproximadas, atraem-se eletricamente, como ilustra a figura 1. Então, aqui, ó, a esfera A e C se atraem. Se atraem, ao menos uma delas é carregada. Então, para as duas se atrair aqui, uma é carregada e a outra neutra, ou elas têm sinais contrários. Tá. Experimento 2. As esferas B e C, ao serem aproximadas, também se atraem eletricamente. Então, ao menos uma é carregada, certo? E são de sinais diferentes. As esferas A e B, que é o experimento 3, ao serem aproximadas, também se atraem eletricamente, como ilustra a figura. Bom,
Bom, então, gente, no mínimo duas esferas tem que estar carregada, tá? No mínimo, porque senão isso aqui não é possível. Ó, pode ser A e C carregada, com sinais contrários. Vamos pensar, aqui for positivo, aqui for negativo, se isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, isso aqui não acontece. Tá? Então não é possível. A C não pode estar carregada. Tá? A C não pode estar carregada. Então, apenas duas esferas estão carregadas. Ó. Vamos pensar. Ó. A esfera A está carregada positiva. Para aproximar, a esfera A está carregada positiva. Para aproximar de C, se C for negativa, ok, isso acontece. Então, C é negativa, ok? Se C é negativa, para atrair B, B tem que ser positivo. A é positivo, B é positivo, isso aqui não acontece. Ou seja, as três esferas não estão carregadas. Aí aqui diz assim, apenas duas esferas estão carregadas com cargas do mesmo sinal. Vamos testar. A e B a gente já sabe que não pode ter mesmo sinal. A e C, se tiver mesmo sinal, não vão se aproximar. Nem B e C. Não tem como ter duas cargas de mesmo sinal. Já elimina a letra B. Porque para mesmo sinal tem que se repelir, né? Não tem como. Vamos ver o número 3. Apenas duas esferas estão carregadas, mas com cargas e sinais contrários. Então vamos ver. Opa, não era isso que eu queria fazer. Quero apagar aqui embaixo meus sinais. Ui, é ruim. Deixa eu apagar aqui. Cuidar para não apagar as coisinhas. E vamos analisar essa questão agora. Vamos lá. Apenas duas esferas estão carregadas. Então, como a C está em duas opções aqui diferentes, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que a A é positiva e a B é neutra, tá? B é neutra. A C é neutra, perdão. Então, aqui eu vou fazer A é positiva. Então, o B tem que ser negativo para isso aqui ocorrer. Aí faz sentido, ó. Porque a neutra é atraída por qualquer uma delas. Então, realmente, ó, duas esferas estão carregadas, mas com sinais contrários e a outra é neutra. Então, é a terceira alternativa que está correta e a justificativa é essa aqui da montagem das cargas. É uma justificativa, tá? Porque se A e B não tiverem com sinais contrários, não vão se atrair. Se B não for carregado com sinal contrário de A, não vai acontecer toda essa nossa hipótese aqui. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, já deu um vídeo de 45 minutos, é bastante longo, que é a número 20, ela tem bastante explicação para ser dada, eu vou gravar um videozinho separado para número 20, ok? Então fiquem bem, já já eu posto o vídeo da questão número 20. Abraço para vocês.